Vamos aprender um pouco sobre a revolta Sabe Nada. Os participantes são Marielle, Isaac Araújo, Ana Elisa, Ana Júlia Matos, Lara Hanna e Ana Júlia França. A Sabe Nada foi uma revolta que aconteceu na província da Bahia, entre os anos de 1837 e 1838, durante o Brasil Império. Logo após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e a impossibilidade de seu filho herdeiro, Pedro Alcântara, assumir o trono. Ele não pode assumir o trono porque ele tem apenas 5 anos de idade. Com isso, o Brasil vai ser governado por regentes. Daí o nome, período regencial. Nesse momento, o poder moderador, que era aquele poder exclusivo do imperador, ele vai ser suspenso. E somente em 1834 foi decretado o ato adicional. Era um ato que concedia relativa autonomia às províncias por parte do governo central. Porém, os governantes provinciais eram nomeados pelos regentes. Devido a isso, vários grupos provincianos eles revoltaram-se contra as escolhas de novos governantes. Desde o início do reinado de Dom Pedro, onde as relações do governo central e das províncias elas começavam a se deteriorar, justamente pelas suas escolhas. O período regencial ele também trouxe uma grande novidade para o país. Pela primeira vez o Brasil, enquanto país independente, ele garante autonomia política para suas províncias. A falta de um imperador no trono brasileiro e também problemas socioeconômicos e as disputas políticas travadas nas províncias cria-se uma situação explosiva. Essa situação explosiva foi uma fase de uma experiência federalista, ou seja, um sistema que garante autonomia às províncias, mas também um período de revoltas provinciais. Essas revoltas ocasionam devido à insatisfação popular e às disputas políticas travadas entre as elites, mas também ela contém a defesa dos ideais republicanos. A principal causa da revolta foi a profunda insatisfação com as autoridades nomeadas pelo governo regencial para o comando do governo da Bahia, pois os rebeldes as acusavam de serem despóticas, repressoras e excessivamente centralizadoras, juntamente com a grande falta de autonomia política e administrativa da província. Mas o estopim da eclosão do movimento de revolta baiana foi a indignação contra o recrutamento militar imposto pelo governo regencial para combater a revolta dos farrapos. Assim, com o apoio de parte do exército baiano, os sabinos conseguiram tomar vários quartéis da capital e, em seguida, o poder em Salvador, em 7 de novembro de 1837. No mesmo ano, proclamaram a chamada República Baiense, mas os líderes do movimento anunciaram que a República Baiense duraria apenas até Pedro II atingir a maioridade e assumir o trono. O que os rebeldes reivindicavam era a implantação de uma república no estado da Bahia, mas só enquanto o herdeiro do trono, Dom Pedro II, não atingisse a maioridade legal. Os ideais republicanos ganhavam cada vez mais a simpatia de muitos líderes provinciais, pelo fato de que as antigas colônias espanholas, como os Estados Unidos, logo após se tornarem independentes, viraram repúblicas. E apenas o Brasil, depois de independente, continuou com a prática imperial, com uma família real que funcionava no sistema de hierarquia. Eles queriam uma república, pois ela permitia às províncias uma maior autonomia administrativa, econômica e militar. As elites da Bahia não aderiram à revolta iniciada em Salvador e deram seu apoio para as autoridades que tinham fugido da cidade e se instalado no recôncavo baiano. Os donos de engenho juntaram seus esforços com o governo provincial para derrubar os sabinos. Não houve também apoio do povo. Parte da população abandonou a cidade, temendo que a revolta trouxesse violência e fome para a capital baiana. As forças de resistência que se formaram nos arredores de Salvador decidiram não invadir a cidade. Isso aconteceu porque eles não tinham armas suficientes para invadi-la. Então, decidiram cercar as suas fronteiras e seu litoral, para impedir que as comidas chegassem até Salvador. Esse cerco durou cerca de 5 meses. Em 14 de março de 1838, a cidade de Salvador estava em uma situação muito complicada pela falta de alimentos, e a revolta dos sabinos estava enfraquecida. Um ataque das forças do governo provincial aconteceu nesse dia, deixando cerca de 1.800 mortos pela capital baiana.
Houve destruição e incêndios se espalharam por Salvador, como consequência das batalhas. A rendição aconteceu no dia 15 de março e os sabinos pediram clemência, porém não tiveram sua exigência atendida. Dos 1.800 mortos, 1.258 deles eram rebeldes. Quase 3.000 pessoas foram presas e houve aqueles que foram enviados para o Rio Grande do Sul para lutar no exército, enquanto outros foram enviados para o Rio de Janeiro. Os negros libertos que participaram da Sabinada foram mandados para a África, outros foram enviados para Fernando de Noronha. Francisco Sabino, por sua vez, foi condenado à morte por enforcamento, junto de outras 6 pessoas. Contudo, Sabino foi perdoado e sua pena foi modificada para desterro e foi enviado para o Mato Grosso. A Sabinada reforçou o poder repressivo do governo central contra as revoltas provinciais. Os regentes usaram a força para conter as revoltas porque desejavam a manutenção da ordem interna, bem como a unidade territorial do Império Brasileiro. Mesmo depois da retomada do poder pelo governo imperial, em que mais de 1.000 rebeldes foram mortos contra apenas 40 das tropas imperiais, a elite do poder local não ficou tranquilizada. Após 1837, os legalistas mostraram-se extremamente preocupados em controlar de maneira severa a movimentação de grupos sociais considerados perigosos para o sossego público. Por mais que após o fim da Sabinada, a elite e o poder imperial tenham conseguido evitar rebeliões de grandes proporções, não deve-se interpretar que os revoltosos não tentaram se rearticular. Embora nada tenha eclodido, houve intensa tentativa de alianças entre grupos radicais e alguns grupos sociais que haviam participado da revolta. Pode-se dizer que, após a Sabinada, houve um regresso conservador calcado na preocupação de manter a ordem centralizadora. Por meio de reformas de leis, tentaram ao máximo cessear os que, a revolta, desrespeitaram o trono imperial. Esse movimento foi liderado pelo médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, daí a origem do nome Sabinada dada ao movimento. Na madrugada de 6 para 7 de novembro de 1837, Sabino e os que apoiavam proclamaram a República Baiana. Para pôr fim à batalha e mostrar que haviam saído vitoriosos, o governo regencial tratou de julgar os líderes da revolta, condenando 3 deles à pena de morte e os demais à prisão perpétua. Porém, decidiram posteriormente deixar as penas mais leves, apenas banindo-os do solo brasileiro. O terceiro corpo da artilharia de posição, lotado no Forte de São Pedro, levantaram-se dominando aquela fortificação. Durante a madrugada, o governo provincial tentou sufocar o levante, despachando 300 soldados armados para a Praça da Piedade. Entretanto, em vez de atacar os revoltosos, a tropa legista debandou e também aderiu ao movimento. E foi isso, obrigado pela atenção, espero que tenham aprendido um pouco sobre a revolta sabinada.